Anderson aqui na área, sou advogado, especialista em direito de trânsito, e nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui alguns comentários acerca de uma decisão proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso nos autos da ação declaratória de constitucionalidade número 68. Essa decisão ela foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal no dia 9 agora desse mês, então é bastante recente, 9 de fevereiro de 2022, e ela tratou essa decisão de um tema que para você aí, proprietário de veículo multado, talvez seja uma luz ou uma solução de alguma situação que porventura você tenha presenciado, seja no processo de suspensão ou na pior das punições do CTB, que é a cassação da CNH, e você talvez tenha presenciado essas situações porque perdeu o prazo de fazer a indicação de condutor. Então, o que acontece? O CTB, no artigo 257, parágrafo 7º, ele prevê ali um prazo de 30 dias, antigamente era 15, mas com a reforma que teve no Código de Trânsito agora são 30 dias. Então, a partir do momento que o órgão de trânsito ele registra uma infração, ele tem que mandar ou enviar uma notificação para o proprietário do veículo multado, para que esse proprietário possa se defender ou fazer a indicação de condutor, ou os dois, tanto se defender e fazer a indicação. Mas enfim, o que eu quero frisar aqui é o seguinte: o órgão de trânsito, a partir do momento que ele registra uma infração, ele tem o dever de notificar o proprietário do veículo multado, para que ele faça ali, que ele tenha disponível um prazo para fazer a indicação do real condutor infrator. E aqui só fazendo uma ressalva: infração de trânsito em que o condutor foi flagrado ou infração de trânsito de natureza do proprietário do veículo, essas infrações que eu disse não admitem indicação de condutor, mas as demais, que são a grande maioria, elas têm essa possibilidade, tá? Então, conforme previsto em lei, excetuando essas infrações que eu disse, condutor flagrado ou infrações de natureza do proprietário do veículo, o órgão de trânsito tem o dever legal de notificar o proprietário para que ele faça a indicação de condutor ali no prazo que hoje o mínimo são de 30 dias. Então vamos lá. Mas muitas das punições aplicadas pelos órgãos de trânsito, elas decorrem do fato de que muitos proprietários eles não fazem essa indicação de condutor na via administrativa, no prazo estabelecido na via administrativa. Então, por conta disso, os órgãos de trânsito estão pensando aqui num acúmulo de pontos, ele vai ali instaurar um processo de suspensão e ao final aplicar a penalidade. Pensando aqui num proprietário que está cumprindo um prazo de suspensão, a gente sabe que o proprietário que está cumprindo suspensão, nesse período de suspensão, ele não pode tomar nenhuma multa de trânsito. Se tiver registro de infração de trânsito no seu prontuário, então ele vai ter ali instaurado um processo de cassação e ao final a aplicação da penalidade. Mas o que acontece? Como eu já disse em outras ocasiões, o STJ ele tem um entendimento pacificado, de que o prazo administrativo ou de que a perda de indicação de condutor no administrativo, na via administrativa, então a perda desse prazo administrativo não impede que o proprietário do veículo multado faça a indicação de condutor na via judicial. E esse entendimento, ele está pacificado no âmbito do STJ. Aí o que acontece? Em decorrência desse entendimento, os os proprietários dos veículos multados, e a maioria deles se sentindo injustiçados e por conta de terem perdido o prazo de fazerem a indicação na via administrativa,
entraram e continuam ajuizando ações na via judicial. E sim, são inúmeras ações, inúmeras. E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, presenciando essa situação, o próprio Detran do Distrito Federal se queixando dessa situação, porque o Detran do Distrito Federal, como todos os demais, instaura o processo de suspensão de cassação. O proprietário do veículo não tem como reverter essa situação na via administrativa. Então, havendo essa impossibilidade de reverter a situação na via administrativa, de fazer indicação de condutor num processo de suspensão ou de cassação, o que eles fazem? Entram com o processo judicial e fazem indicação no processo na via judicial, fazem essa indicação para o juiz do processo, tá? Na via judicial. E a grande maioria dessas ações, elas têm sido julgadas procedentes. Então, são inúmeras situações de condutores penalizados, proprietários de veículos penalizados com a suspensão do direito de dirigir ou de cassação da CNH, que conseguiram reverter essas punições através de processo judicial. Então, diante dessa situação, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade no STF, para que o STF declarasse constitucional o artigo 257, parágrafo 7º. Na verdade, o que ele queria, com essa ação, era uma revisão, tá? Essa era a intenção do governador do Distrito Federal nessa ação, uma revisão dessa jurisprudência já consolidada do STJ, de que sim, o proprietário pode fazer indicação na via judicial. E aí, eu vou ler aqui, conforme veiculado, eu vou ler aqui a notícia conforme veiculado, no site do Conjur, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da publicação dessa decisão, da notícia. Vou deixar o link da notícia do site, publicada no site do STF. Eu vou deixar também o PDF dessa decisão, tá? Essa decisão proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso nos autos da ADC número 68. Vamos lá. Diz assim a notícia, até porque ela é bastante didática. Diz assim, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável a tramitação da ADC 68, negou seguimento, em que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, buscava a confirmação da constitucionalidade do dispositivo do CTB, que define o prazo de 30 dias para que o principal condutor ou proprietário do veículo indique o responsável pela infração. Aí descendo mais um pouco, aí diz aqui, segundo Barroso, os julgamentos citados na ação apenas refletem o entendimento do STJ de que o dispositivo não afasta a possibilidade de acesso ao judiciário para comprovar o autor da infração de trânsito. Portanto, a ADC seria apenas uma tentativa, como eu disse, de revisão da jurisprudência do STJ, responsável pela interpretação da legislação ordinária. O relator ressaltou ainda que os precedentes listados pelo governador não são no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo, mas de que o esgotamento do prazo tem efeitos no âmbito administrativo, tá? Então, o que ficou consignado aqui, e o ministro Luiz Roberto Barroso deixou isso muito evidente. Em primeiro lugar, o que o governador quer aqui é uma revisão dessa jurisprudência do STJ para matar na origem essas ações judiciais que têm sido protocoladas não só no Distrito Federal, mas no Brasil todo, mas para matar na origem essas ações para que esses proprietários não consigam mais fazer a indicação na via judicial. Era basicamente isso, tá? Basicamente isso. E o ministro Luiz Roberto Barroso deixou aqui muito claro que esse tipo de ação, ele negou o segmento, tá? Que esse tipo de ação, ela não se presta a fazer aqui a revisão da jurisprudência do STJ, porque o STJ, em momento algum,
ele declarou que o artigo 257, parágrafo 7º, ele é inconstitucional. Em momento algum. O que ele disse foi o seguinte: tudo bem, o prazo aqui do artigo 257, parágrafo 7º, ele é constitucional, só que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o prazo aqui assinalado, entende o seguinte: esse prazo ele tem efeitos no âmbito administrativo, e isso é totalmente coerente. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ela prevê o acesso à via judicial de todo cidadão que teve ali um direito violado. Agora, pensando no contrário, se tudo bem, há ali uma interpretação, tá, da Suprema Corte de que o artigo 257, parágrafo 7º, ele impede que o proprietário do veículo multado discuta, tá, ou ele apresente por meio de provas na via judicial que não foi ele quem cometeu infração de trânsito. Isso de certa forma viola o direito de acesso ao judiciário, conforme eu disse, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, esse julgado ele é bastante interessante porque ele confirma o entendimento, tá, já predominante, para não dizer homogêneo, tá, entendimento homogêneo no âmbito do STJ, de que sim, tudo bem, o proprietário, ele perdeu aqui o prazo de fazer indicação na via administrativa, mas ele tem o direito, conforme previsto na Constituição Federal, de fazer essa indicação na via judicial, porque os efeitos da perda do prazo previsto no Código de Trânsito, ele tem efeitos administrativos apenas, tá? Efeitos administrativos, de modo que ele não impede que um juiz analise a causa, que um juiz analise os meios de provas ali produzidos, tá, pelo proprietário do veículo, demonstrando que não foi ele quem cometeu a infração de trânsito. Então é bastante interessante essa decisão, porque de certa forma ela acaba confirmando esta orientação do STJ. Então essa notícia, essa decisão que eu li, ela pode ser uma luz ou uma solução para você, proprietário do veículo, que porventura responde ou respondeu um processo de suspensão e foi punido, ou que está respondendo um processo administrativo de cassação ou já foi punido. Saiba que você, proprietário do veículo que foi punido nessas duas situações, porque perdeu o prazo de fazer indicação na via administrativa, saiba que você tem o direito de fazer essa indicação na via judicial. E, ademais, direito esse, tá, que já foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados. Então é um entendimento pacificado no STJ de que o proprietário tem esse direito de mostrar no processo judicial, de provar no processo judicial que não foi ele quem cometeu a infração de trânsito, que originou um processo de suspensão ou de cassação, tá? E esse entendimento do STJ foi, de certa forma, confirmado por decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou o seguimento a essa ação declaratória de constitucionalidade número 68, protocolada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que na verdade o que ele queria era uma revisão dessa jurisprudência do STJ. Era só isso que ele queria, não teve êxito. Então fica aí, de certa forma, essa excelente notícia, digamos assim, porque por via indireta foi confirmado sim pelo Supremo Tribunal Federal, por meio dessa ação, conforme decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, de que a orientação do STJ está condizente com o direito constitucional assegurado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Eu vou ler esse artigo, que diz assim, ó:
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então saiba que você é proprietário, teve o seu veículo multado, por um motivo ou outro perdeu o prazo de fazer indicação de condutor e por conta disso teve ali restrição na habilitação, mesmo do veículo de sua propriedade, você tem o direito assegurado pela Constituição Federal de acesso ao Poder Judiciário. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje e até uma próxima.